Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Nesta aula, continuaremos a estudar as diretrizes para a cultura afro, para a educação das relações étnico-raciais e, após termos estudado alguns embasamentos, algumas considerações, vamos para as determinações que se dão a partir das colocações já apresentadas, ok? Pegue seu material em PDF ou sua apostila impressa para que a gente faça o estudo e a análise conjunta desse trecho, ok? A obrigatoriedade da inclusão de história e cultura afro e africana nos currículos de educação básica. Então vamos lá. Nós tivemos nos últimos anos uma mudança no que se refere ao tratamento da questão da africanidade nas escolas. A partir de 2008 foi obrigatório o ensino da cultura afro, da história e cultura afro-brasileira e africana nos currículos de educação. Então houve um acréscimo na LDB colocando mais um artigo, o artigo 26A, que trouxe essa obrigatoriedade. Então, a partir daí, os currículos deveriam inserir no seu trabalho, na organização daquilo que era feito, esses temas. Então, a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e africana trata-se de uma decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores. Então, essa é uma ação política que visa o contexto, visa o social e a sociedade. Com essa medida, reconhece que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, é preciso valorizar devidamente a história e cultura do seu povo, buscando reparar danos que se repetem há 5 séculos à sua identidade e seus direitos. Então, essa obrigatoriedade, ela traz uma mudança para o contexto, com repercussão tanto na área pedagógica quanto na formação de professores. Mas com essa medida, o que deve ficar bem claro é que não é simplesmente garantir vaga para o negro na escola, não é simplesmente falar desse tema na escola, mas valorizar a história dos negros, valorizar essa cultura afro-brasileira, a história do seu povo e sua participação na construção de nossa história. Somos frutos de uma miscigenação, negros, brancos e índios, e todos eles tiveram contribuições para a construção da nossa sociedade, para a construção da sociedade brasileira, ok? Continuando. Cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades que proporciona diariamente também as contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e europeia. Então, há de se incluir nos currículos, nas discussões da escola, as contribuições dos povos indígenas, tão quanto a dos povos afro-brasileiros, dos africanos, e dos descendentes de asiáticos e de raiz europeia e africana. As pessoas também com raiz europeias, descendentes de pomeranos e outras nacionalidades, que fazem parte do contexto. Então, a proposta é fazer um trabalho voltado para a inclusão, respeito e valorização das diferenças e da diversidade que se tem na escola e na nossa sociedade. Continuando. É preciso ter clareza que o artigo 26A, acrescido na LDB, esse artigo 26A é o artigo que trata da inclusão da obrigatoriedade do estudo de cultura afro-brasileira nos currículos. Ele provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos. Exige que se repensem relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos de educação oferecidos pelas escolas. Então, além de incluir conteúdo, a inserção desse novo artigo, esse artigo foi acrescido no artigo 26, exige que se repense todas as relações que se dão sobre etnia, sobre raça, sobre as pessoas, sobre o social, sobre os processos pedagógicos, por tudo que é oferecido na escola, para que seja acessível à discussão étnico-racial o trabalho que é feito na escola. Então não é só inserir, mas sim repensar-se
todas as práticas que são desenvolvidas na escola para que todas colaborem para a construção de um ensino democrático e respeitoso. Vamos lá. Continuando. Aos estabelecimentos de ensino está sendo atribuída responsabilidade de acabar com o modo falso e reduzido de tratar a contribuição dos africanos escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira. Ou seja, a escola é preciso e é atribuída a incumbência de trabalhar para que tenha-se suprimida essa falsa ideia de negros que se tem dado a importância maior, talvez, à cultura branca, à cultura europeia, aos caucasianos, à construção da nossa sociedade, valorizando a sua real contribuição, a mão de obra que construiu muita coisa, os povos que deram origem à maior parte da nossa população, que a maioria dos brasileiros ou é pardo, ou é considerado dentro de pardo e negro, a contribuição de seus descendentes, de todo o seu trabalho para a construção da sociedade brasileira. Aos estabelecimentos também é atribuída a função de fiscalizar para que dentro da escola os alunos negros deixem de sofrer os primeiros e continuados atos de racismo de que são vítimas. É preciso trabalhar para que dentro da escola, onde acontecem geralmente os primeiros atos de racismo, isso se quebre. Muitas crianças e alunos são discriminados na própria escola, dentro do contexto, no dia a dia, e ali acontecem ações de racismo. Então é preciso que a escola fiscalize e busque criar meios para que isso não aconteça no ambiente da escola, para que onde começa-se esse preconceito, ele nem tenha início, seja cortado pela raiz. Os alunos negros, no cotidiano da escola e no contexto da escola, sempre foram, de certa forma, segregados. É natural numa sociedade em que negros ocupam profissões menos valorizadas socialmente, profissões que talvez são desqualificadas pela sociedade. Por isso, as crianças na escola refletem o que é a sociedade. Então, por isso, ao longo da história, tem-se a noção de que, quando vai se pintar um desenho, pinta-se uma criança branquinha, aí quando tem um empregado doméstico, um trabalhador rural, braçal, costuma-se pintar de negro, por conta de um preconceito enraizado. Então, é preciso que na escola se considere diferentes aspectos para que esses estudantes venham romper com esse preconceito enraizado. Vamos lá. Para conduzir suas ações, os sistemas de ensino, os estabelecimentos e os professores terão como referência, entre outros pertinentes às bases filosóficas e pedagógicas que o assumem, os princípios a seguir explicitados. Então, para conduzir essas ações, os sistemas de ensino e as escolas, elas terão como referência alguns princípios. Que princípios são esses? Vamos conhecer cada um deles agora, ok? Vamos ver qual é o primeiro princípio e quais são seus desdobramentos. O primeiro princípio, que deve conduzir e ser referência para os sistemas de ensino e escolas, consciência política e história da diversidade, ou seja, ter um pensamento, ter uma consciência acerca de toda essa dinamicidade do trabalho voltado para as relações étnico-raciais. Que desdobramentos são esses? Esses desdobramentos, eles vão ser manifestados e induzidos a partir do princípio apresentado, consciência política e histórica da diversidade. Esse princípio deve conduzir a igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos. Todos têm direitos humanos. O que são direitos humanos? Direitos inerentes ao indivíduo porque ele é humano. Todas as pessoas têm. O princípio também deve conduzir à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, que possuem cultura e histórias próprias, igualmente valiosas, e que em conjunto constroem na nação brasileira a sua história. Ter a consciência e compreensão de que a nossa sociedade ela é composta de diferentes histórias, diferentes trajetórias, e todas elas são fundamentais na construção da nossa sociedade. Esse princípio também conduz
ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira. Ou seja, reconhecer a importância desse povo, desses indivíduos, ao longo da história e da construção da sociedade brasileira. Mais alguns desdobramentos desse princípio. Esse princípio também leva à superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares são comumente tratados. Negros, indígenas e os mais pobres geralmente são tratados com indiferença, com injustiça e desqualificação. Então essa consciência sobre a diversidade deve levar aos sistemas de ensino e escolas a superar essa indiferença, injustiça e desigualdade que negros, indígenas e aquelas pessoas das camadas mais populares, mais pobres, elas sofrem naturalmente por conta do sistema que temos na nossa sociedade. Esse princípio também deve conduzir a desconstrução por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos, ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e brancos. Essa ideologia do branqueamento, de que tudo tem que se tornar branco, o que é branco é melhor, esse pensamento e essa ideologia precisa ser quebrado e desconstruído. E como isso vai ser feito? A partir de uma análise de uma visão crítica, de questionamentos, de indagações que levem a refletir sobre como essa cultura do branqueamento tem trazido prejuízo para a nossa sociedade e nossa realidade. Eu me recordo que certa vez uma atriz, ela fez o filme Preciosa. É uma atriz negra e quando ela foi fazer a capa de uma revista, eu não sei se é Forbes ou uma revista aí famosa, ela foi tão clareada, embranquecida na capa da revista, olha aqui a imagem dela aqui do lado. Ela foi tão embranquecida que ficou estranho, mas por que tem que deixar mais branco para ser mais comercial? Então, essa cultura e essa ideologia do branqueamento precisa ser superado, mas com análises críticas e com a visão crítica daquilo que se faz. Continuando. A busca da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e sociais, com o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana, de informações e subsídios que lhes permitam formular concepções não baseadas em preconceitos e construir ações respeitosas. Ou seja, a busca da parte das pessoas de informações e subsídios que lhes permitam ter a concepção crítica. Em uma de minhas aulas presenciais, em um dos aulões, uma aluna falou comigo, professor, aquela questão das cotas, das questões raciais, das cotas raciais, eu vi de uma maneira totalmente diferente. A partir daquela explicação que o senhor deu na primeira aula deste documento, ela falou assim que mudou a concepção. Então, assim, o que é preciso haver uma mudança, uma busca por informações concretas. Porque essa história de que as cotas são ruins, de que isso separa, gente, isso é história de quem não conhece. Isso é uma mentira que é espalhada e uma mentira que é muito repetida vira verdade. Então as pessoas acreditam. E, infelizmente, nós precisamos assumir que a nossa sociedade brasileira, de uma forma geral, ela não é crítica. Ela é conveniente. Aquilo que vem a ela ser conveniente para defender seu ponto de vista ou criticar o ponto de vista contrário, ela joga para frente e compartilha como se fosse verdade. Então existem coisas que são compartilhadas extremamente como se fosse verdade, como é o caso das cotas, dizendo que as cotas servem para separar, o negro não pode ser separado, tem que ser igual ao outro, que o negro que não tem condição vai ficar na frente de um branco que tem mais condição, af. Então assim, gente que não sabe, que não conhece, mas o que é preciso? Não condenar essas pessoas, mas levá-las a buscar informações que lhe permitam ter uma construção consciente e crítica acerca do tema. Veja só, a busca da parte de pessoas, em particular de professores não familiarizados com a análise dessas relações, a buscar informações que lhe permitam formular
concepções não baseadas em preconceitos e construir ações respeitosas. Então, é importante que as pessoas tenham a iniciativa de buscar se informar, ok? Continuando, esse princípio deve conduzir ao diálogo com a finalidade de negociações, tendo em vista objetivos comuns, visando uma sociedade justa. Ou seja, ao diálogo. O diálogo é a coordenação de pontos de vista, onde uns dois indivíduos falam, expressam suas opiniões, e ele serve para balizar as ideias, os pensamentos, as opiniões. Então é fundamental que toda discussão sobre educação étnico-racial leve ao diálogo para entendimento de pontos de vista diferentes e que chegue num senso comum respeitoso, pautado na equidade, na justiça e na igualdade, ok? O próximo princípio que temos aqui: fortalecimento de identidades e de direitos. Esse princípio, nossa, ficou até estranho, né, flamenguista aqui. Sou cruzeirense, mas ficou parecendo Flamengo aqui. O princípio deve orientar para... O princípio do fortalecimento de identidade e de direitos é um princípio que vai valorizar e fazer com que essa comunidade negra, a comunidade indígena, parda, venha reconhecer também a importância de sua identidade, não tendo medo de assumir-se negro, mas tendo orgulho daquilo que é. Porque muitos negros talvez assumem uma postura de comportamento de um grupo branco, como se aquilo fosse melhor, como se aquele costume, se aquele hábito fosse mais aceito na sociedade, embora saibamos que isso é uma triste realidade. Mas é preciso buscar ações para que eles reconheçam sua identidade, reconheçam a sua importância na sociedade também e assumam a sua identidade negra, sua identidade parda, indígena, sua identidade afro. Então, o fortalecimento de identidades e de direitos deve orientar para o desencadeamento de processo de afirmação de identidade, de historicidade negada ou distorcida, para que seja afirmado na sociedade a importância da identidade negra e que se desconstruam muitos valores que se entenda e se concebe de forma distorcida. O rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas. E particularmente isso aqui é uma coisa que a gente precisa superar de uma forma extrema. Vamos lá. Ao longo da história, eu sou novo, novo assim, tenho quase 30, 29. Eu peguei muita coisa na minha infância, sei que há anos atrás ainda era mais forte. Quando passava uma novela, a empregada doméstica, na maioria das vezes, era negra. Olha o tanto de exemplo que nós temos aí, ó, no programa da Globo. Sítio Capão Amarelo, outras novelas, em que o negro era colocado numa posição inferior. E sempre os personagens principais eram brancos. Olha, nós fomos ter foi alguns anos que a Thaís Araújo foi a primeira mulher protagonista negra de uma novela do horário nobre. Então, assim, olha o tão recente que foi após um longo histórico de atrizes principais, de mocinhas brancas e não negras. Nós podemos ver na história dos filmes da Disney. Nós tivemos uma trajetória de princesas que eram brancas e brancas e brancas. Posteriormente tivemos a Mulan, que era indígena, né? Mas a primeira princesa negra que a Disney teve foi a Tiana, né? No filme A Princesa e o Sapo. Olha quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Então é preciso romper com imagens negativas que ao longo dos anos foram se construindo sobre os negros e sobre os indígenas. Imagens e pensamentos que desqualificam o povo negro, o povo de origem africana. Ok? O esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal. Então, o fortalecimento de identidade e direitos deve orientar para esclarecer
enquanto todas as questões sobre a identidade humana, sobre o respeito e valorização dos indivíduos como humanos, como seres como nós, como seres iguais, construindo identidade humana universal, pensando que no mundo inteiro temos pessoas que são como nós, pessoas que são com a mesma formação, com a mesma formação biológica, a mesma raça humana, e romper com alguns paradigmas racistas, preconceituosos, de que a nossa cor, a cor da pele, talvez a textura dos cabelos, nos diferencia uns dos outros no quanto a raça, no quanto a ser humano, tornando um inferior ao outro. Próximo, combate à privação e à violação de direitos, que todos tenham garantidos e que jamais seja vedado a ele o gozo de qualquer um de seus direitos. Esse princípio também deve conduzir à ampliação do acesso à informação sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades provocada por relações étnico-raciais. Ou seja, é necessário que seja exposto, divulgado as informações sobre a construção da nossa história, sobre a diversidade, a população negra e indígena, que tem na nossa sociedade suas contribuições, a todos os movimentos da cultura negra que trouxeram mudanças para a nossa sociedade. É preciso ampliar o acesso a essas informações, para que todos tenham condições de conhecer, de saber, de se informar. Continuando. Esse princípio também deve orientar as excelentes condições de formação e de instrução que precisam ser oferecidas nos diferentes níveis e modalidades de ensino em todas as escolas, inclusive nas periferias e nas zonas rurais. Ou seja, fortalecimento de identidade de direitos. Lembra quando a gente está falando de fortalecimento de direitos? Estamos falando no pleno gozo, na plena aplicabilidade de todos os direitos que todos os humanos têm, que todas as pessoas possuem. Então, que todos têm direito a uma excelente formação, a um excelente ensino que é oferecido a todas as pessoas. Contudo, sabemos que nas zonas periféricas, na zona rural, comunidades carentes, nem sempre a infraestrutura, a logística, os recursos humanos são suficientes ou talvez se organizam de uma forma que possa oferecer uma excelente condição de educação, um excelente trabalho. Mas é preciso que todos os espaços trabalhem e conduzam a esse fortalecimento, a essa ampliação dessa educação de qualidade. Próximo princípio que deve orientar os trabalhos das escolas e dos sistemas de ensino. Ações educativas de combate ao racismo e discriminações. Então, diretamente, formas de combater, ações que combatam esse racismo e discriminação. E não só mudem um pensamento, não só promovam uma reflexão, mas que combatam essas formas de racismo. A conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência devida dos alunos e professores, valorizando as aprendizagens vinculadas às suas relações com pessoas negras, brancas, mestiças, assim como as vinculadas às relações entre negros, indígenas e brancos no conjunto da sociedade. Ou seja, quando desenvolver-se um trabalho na escola, os objetivos de ensino, as estratégias que serão realizadas, devem estar vinculadas à experiência dos alunos, à experiência de vida, e levando para um contexto que valorize as relações de negros, brancos, indígenas, pardos, mestiços, todas essas pessoas, mas que isso esteja bem explícito no trabalho e bem claro para aqueles que organizam o trabalho pedagógico. Esse princípio também deve encaminhar-nos para a crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-las. Ou seja, é preciso criticar materiais, representações de negros e outras minorias em textos e materiais didáticos.
Ou seja, se há materiais didáticos que de certa forma ainda induzem alguma forma de preconceito, induzem alguma forma de discriminação, em texto, em escrita, é preciso corrigir. Eu peguei um livro há alguns anos, uns 6, 7 anos, que quando falava de pobreza só tinha foto de criança negra e parda. Eu falei, mas poxa vida, só existem pobres, crianças em situação de misérias, que são negros e pardos? Embora saibamos que a maioria das pessoas que vivem da pobreza são negros e pardos. Mas para desconstruir um pensamento racista, é preciso mudar e corrigir, inclusive, esses aspectos. E são esses aspectos pequenos, em livros, em textos, essas indicações que, de certa forma, influenciam a construção da concepção que a criança, que o nosso aluno tem acerca das relações étnico-raciais. Ações educativas de combate ao racismo e discriminação também devem encaminhar para... Vamos lá. Condições para professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo a responsabilidade por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando discordâncias, conflitos, contestações, valorizando os contrastes e diferenças. Ou seja, professores e alunos terem condições e espaço para pensar, para repensar e para ter uma visão diferente sobre essas relações, para construir um pensamento crítico e responsável sobre essas relações, aprendendo a valorizar as diferenças, o contraste, ou seja, a diferença que há nessas relações e em nossas diferenças. Valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura. Construir essa estratégia de valorização da arte africana, das danças, da cultura, dos povos. Lembrando que isso é importante. Valorização dos estilos de dança, os estilos musicais, capoeira e outros aspectos. Lembrando que ainda há um embate muito forte de grupos religiosos sobre esse tipo de atividade na escola. Mas lembre-se, não se trata aqui de uma educação para costumes africanos, ok? Mas de respeito à cultura africana, à cultura dos negros. Então, precisamos, enquanto escola, levar as pessoas a conhecer para respeitar. Continuando. Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo e difundi-lo. As contribuições dos negros, os quilombos e outros espaços que trazem marcas dessa história da luta dos negros, que sejam valorizados como patrimônio cultural, os negros e a sua história sejam reconhecidos como, como história, como cultura do povo brasileiro. O cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais, étnico-raciais, na construção da nação brasileira, aos elos culturais e históricos entre diferentes grupos étnico-raciais, às alianças sociais. Que as alianças sociais tenham a oportunidade de mesclar todas as diferenças, todos os grupos, e que essas relações também auxiliem a partir daqui e de agora em diante a construção daquilo que é feito na nossa sociedade. Tudo que for feito seja pensado e planejado de forma a respeitar e construir uma sociedade que respeite e que se paute em relações étnico-raciais positivas. Participação de grupos do movimento negro e de grupos culturais negros, bem como da comunidade em que se insere a escola, sob a coordenação dos professores na elaboração de projetos político-pedagógicos que contemplem a diversidade étnico-racial. Ou seja, os movimentos negros, os movimentos culturais dos negros e a comunidade que a escola participa, tem representantes negros também, que participem dessa parte do projeto pedagógico que trata da questão da diversidade, que não seja decidido somente por professores ou pela direção da escola, entendendo que contemplam a diversidade, então é interessante que essa diversidade seja representada na discussão. Lembrando que o projeto político-pedagógico é um documento que precisa ser construído coletivamente, não só por diretor e professores, mas pela comunidade escolar. Finalizando essa parte. Estes princípios e seus desdobramentos mostram exigências de mudança de mentalidade, de maneiras de pensar e agir dos indivíduos em particular, assim como das instituições e de suas tradições. Esses princípios que acabamos de falar aqui, esses 3 princípios, quais são eles?
Vamos mostrar aqui um por um e você vai anotar. Consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidades e de direitos, ações educativas e combate ao racismo e discriminação. Esses princípios, eles propõem a mudança de mentalidade, de comportamento, de pensamento, mas não só das pessoas, mas também das instituições, das escolas e dos sistemas, para que venhamos construir ao longo dos próximos anos uma sociedade cada vez mais justa, respeitosa e pautada na valorização das diferenças, ok? Continuaremos falando sobre determinações em cima desses princípios na próxima aula, no próximo vídeo. Por enquanto é só. Um grande abraço e até mais, pessoal!